Esse homem quebrou todas as regras da indústria automobilística em apenas 6 anos e estava vendendo 50% de todos os carros do mundo. E o que ele fez foi tão genial que ele transformou um processo que demorava 12 horas em 93 minutos. E até hoje as empresas copiam o verdadeiro segredo por trás disso. Oi, eu sou a Carol Tudini e aqui nesse canal eu ajudo você a pensar como uma engenheira e a agir como uma empreendedora. Hoje eu vou te mostrar como Henry Ford não criou apenas um carro. Ele criou a máquina que mudou o mundo e o consumo em massa. E porque isso é a coisa mais importante que você pode aprender sobre estratégia empresarial. E fica comigo porque hoje eu vou te mostrar como você pode aplicar esse mesmo princípio no seu negócio hoje. No começo do século XX, comprar um carro era como comprar um jatinho hoje. Um processo de fabricação bem artesanal, demorado, e menos de 1% da população tinha acesso a esse produto. E cada carro podia levar até meses para ficar pronto, porque as peças eram feitas sob medida, tinham muitos ajustes manuais, e fabricar um carro era como fazer uma alta costura, bonita e exclusiva e completamente limitada. Todo mundo da indústria estava confortável com esse modelo, porque os fabricantes de automóveis tinham lucros altos, tinham um volume baixo de produção e uma carteira de clientes extremamente exclusiva. Mas Ford olhou para tudo isso e ele pensou assim: e se eu fizesse exatamente o contrário? E foi aí que ele cometeu o que muitos chamariam de loucura empresarial. Ford não inventou o carro, ele hackeou como fabricar um carro. Isso causou uma revolução na indústria automobilística que é vista até os dias de hoje. E a primeira revolução foi a padronização extrema. E isso acabou com o fim da exclusividade. O Ford disse algo que chocou o mundo inteiro e que se tornou a sua frase popularmente conhecida no mundo. Você pode ter um carro do jeito que você quiser, desde que ele seja preto. Enquanto a concorrência fazia 50 opções diferentes, Ford oferecia uma solução que funcionava. Por quê? Tinha peças intercambiáveis, não tinha nenhum ajuste manual e, como resultado disso, o custo para comprar o carro despencou em 70% em comparação ao valor original de um carro. Mas o que a Ford fez para conseguir diminuir tanto assim o seu custo de fabricação e possibilitar a popularização dos veículos? Ele dividiu a construção do seu carro em 84 etapas específicas e o trabalho se tornou extremamente padronizado. Teve muita gente nos funcionários que estavam na Ford inicialmente que saíram da empresa, mas Ford treinou novos colaboradores e isso aumentou a produtividade em 400%. A segunda revolução que o Ford liderou foi a divisão científica do trabalho. Ford ele dividiu a construção do carro em 84 etapas bem específicas. E alguns trabalhadores não gostaram muito porque acharam que o trabalho ficou extremamente repetitivo e, e hoje o que a gente conhece, muitos desses trabalhos são feitos por robôs. Teve gente que saiu da empresa, obviamente, mas Ford contratou novos funcionários em dias ao invés de meses. E como resultado disso, ele conseguiu um aumento de produtividade ali em torno de 400%. Terceira revolução, que pode ser a sacada mais genial do Ford, foi a linha de montagem móvel. Por quê? Em vez dos trabalhadores irem até o carro passou a vir até onde as pessoas estavam, até a estação de trabalho onde os trabalhadores se encontravam. E pensa na genialidade disso. Em 1913, a Ford produzia um carro por dia. Já em 1914, a Ford produzia um carro a cada 93 minutos. É como se hoje a Tesla passasse de produzir 1.000 carros por mês para produzir 15.000 carros por mês da noite para o dia. A quarta revolução liderada por Ford foi a integração vertical total. Ford controlava desde a mina de ferro até a concessionária. Tinha navios próprios, estradas próprias e até uma cidade para que seus funcionários vivessem. A concorrência achava que Ford estava maluco, que isso não ia dar certo,
porque os carros não eram produtos que foram feitos para ser comercializados em massa. Eles eram produtos que eram feitos para serem itens de luxo, terem ali um tom mais exclusivo. Mas em 1918, Ford vendia 50% de todos os carros dos Estados Unidos. E é isso que acontece quando você se desafia a quebrar regras ao invés de fazer o que todo mundo faz. Mas a genialidade de Ford, ele não parou apenas na produção. Ford entendeu algo que levou décadas para outras empresas entenderem. Não adianta produzir em massa se você também não consegue vender em massa, porque no final você vai ter um estoque parado ali. Estoque parado significa dinheiro que poderia estar no seu bolso. E aí ele aplicou estratégias que são copiadas por gigantes dos dias de hoje, como a Apple, a Amazon e a Tesla. E a primeira estratégia foi o preço como uma arma de destruição. Até 1908, o modelo T custava em torno de $850. Já em 1924, o mesmo veículo passou a custar $260. Enquanto a concorrência subia os preços, Ford abaixava. Cada carro vendido dava menos lucro individualmente, mas ele compensava essa diferença de lucro no volume. E como resultado, o lucro total da Ford explodiu 2.000%. E a segunda estratégia, que eu considero uma das mais interessantes, foi a que ele tornou os seus próprios funcionários como clientes. Porque em 1914, o Ford dobrou o salário dos trabalhadores, que na época era de $5 o mínimo por dia, para $10 o mínimo por dia. E a imprensa da época atacou o Ford e falou assim, essa empresa ela vai quebrar em 6 meses. Só que, além da revolução da produção, o Ford proporcionou que todos os seus funcionários eles pudessem comprar o próprio produto que eles fabricavam. Os seus funcionários acabaram se tornando os seus clientes. E isso é uma ótima lição de branding interno e que gera um resultado externo. E a terceira estratégia que o Ford utilizou foi fazer uso da distribuição inteligente. Enquanto a concorrência ficava nas cidades grandes, Ford espalhou concessionárias até no interior mais remoto. E a lógica que ele usou era bem simples. Onde tem estrada, tem um cliente em potencial. Ford mapeou todos os Estados Unidos e toda a América antes dos concorrentes entenderem que existia América além de Nova York. Existia outras cidades nos Estados Unidos. Existia o que hoje a gente chama de América, mas na época era considerado os Estados Unidos. E a outra estratégia é que Ford tinha uma mensagem muito cristalina, nada de slogans poéticos ou slogans políticos. A comunicação de Ford era bem direta, confiável, barato e seguro. Ford não vendia apenas um carro, ele vendia liberdade, ele vendia mobilidade, ele vendia status de classe média, ele transformou um símbolo de riqueza em um símbolo de acesso e também de progresso. E sabe quem mais teve essa visão de gênio? A Michelin. Logo no início dos anos 1900, aproximadamente 14 anos antes da Ford revolucionar a produção de veículos, a Michelin lançou o Guia Michelin. E todo mundo perguntou o que uma empresa de pneus tem a ver com restaurantes, com mapas, com ali localização de postos e de oficinas mecânicas. E a resposta era pura estratégia. Eles anteciparam que as pessoas iam querer dirigir mais, viajar mais e iam, por consequência disso, gastar mais pneus. Então, eles criaram um motivo para que as pessoas pegassem a estrada. Quando Henry Ford democratizou o carro em 1914, adivinha? Aconteceu o boom das vendas de pneu. A Michelin já estava se preparando para isso há mais de uma década. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre como a Michelin criou essa estratégia genial, corre lá depois, porque essa é uma das jogadas de marketing mais geniais da história. Duas empresas, mesma mentalidade. Antecipar o futuro e se posicionar para conquistar. Tá legal, Carol, você está falando que aconteceu alguns anos atrás, mas como que eu posso aplicar isso no meu negócio hoje? Então, fica comigo que aqui a gente tem algumas lições que eu vou te mostrar isso. A primeira lição é que eficiência é sim uma vantagem competitiva. Se você consegue entregar o mesmo resultado com menos tempo ou com menos custo que os seus concorrentes, isso é uma vantagem competitiva. O Ford provou isso e é uma das empresas mais relevantes e mais
revolucionária da nossa época é a Amazon e ela também provou isso. Agora pergunta para você mesmo. Onde que no seu negócio você consegue cortar ou 50% do tempo ou 50% do seu custo sem perder a qualidade? Isso é possível? Isso é viável? E a segunda lição é que democratizar o acesso cria novos mercados. Ford ele não competiu pelo mesmo público, ele criou um público novo. Agora uma pergunta. Quem hoje não consegue pagar pelo seu produto, mas adoraria ter? Como seria possível que você chegasse até esses novos clientes? Pensa aí no seu negócio e já me conta aqui nos comentários. E outra lição de Henry Ford que vale até os nossos dias de hoje é pensar num sistema como um todo proporciona escala. Ford ele otimizou desde a matéria-prima até a distribuição do seu produto final. Não adianta você ser eficiente só em uma parte do processo se toda a cadeia de suprimentos e de distribuição não funcionar. E agora, para você pensar, qual é o gargalo do seu negócio que está te impedindo de crescer até 10 vezes mais? E por último, é a lição de antecipar as tendências e agir com estratégia. A Michelin viu a revolução chegando 14 anos antes da Ford. Hoje a gente está vendo uma revolução em sustentabilidade, economia digital, inteligência artificial e dentre outras que é possível você acompanhar essas tendências aqui na internet. E a pergunta é, quando surgir a próxima grande tendência, o seu negócio vai estar preparado? Vai fazer sentido para o seu modelo de negócio entrar nessa nova tendência, como fez sentido para a Michelin naquele momento? Cara, e olha só, a Ford não só ensinou que inovação não é inventar algo novo. Inovação pode ser também tornar isso escalável, acessível e ao mesmo tempo irresistível. Ele transformou uma coisa que era extremamente exclusiva e complexa em um sistema harmonioso. Ele transformou exclusividade em acesso, transformou uma indústria artesanal na máquina que mudou o mundo. E a parte mais incrível é que você pode aplicar exatamente os mesmos princípios no seu negócio hoje. E se esse conteúdo te inspirou, deixa seu like e já se inscreve no canal, porque isso me ajuda a continuar trazendo estratégias que realmente funcionam. E me responde, qual dessas 4 estratégias você vai conseguir aplicar no seu negócio essa semana? Eu quero saber qual delas faz mais sentido para você. E se você ainda não viu o vídeo como a Michelin criou um guia de restaurantes para vender pneus, assiste depois, porque é estratégia pura aplicada com genialidade. E até o próximo vídeo. E lembre-se, pense como uma engenheira e haja como uma empreendedora. Domine seu mercado com uma Ford.